Bem-vinda ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2, sou criadora da metodologia Mãe Vida Leve. É uma maneira simples de parar de gritar com os filhos, ter mais paciência e conquistar uma vida mais leve. Hoje, filhos teimosos, bora começar. Eu fui buscar, gente, o que é um filho teimoso. E fui fazer uma pesquisa aí entre as minhas alunas, fiz nos stories, o que é um filho teimoso pra você? E o que vocês me falaram? Eline, um filho teimoso é aquele que quer fazer tudo do jeito dele. Não aceita a minha maneira de fazer, sempre é do jeito dele. Me fala aí, quem tem um filho teimoso aí? Bom dia, Andréia, tudo bem? Quem tem um filho teimoso aí? Vê se concorda comigo. Eline, ele quer fazer tudo do jeito dele, ele insiste na ideia dele, ele quer que seja a ideia que ele deu, não pode ser a ideia de outro. Ele é persistente, ele é determinado. Segura essa palavra aí, persistente e determinado. Ele discute, ele não faz o que você pede porque ele quer fazer o que é dele, ele quer fazer o jeito dele. E a minha pergunta é, será que tudo isso que a gente falou é ruim? Será que tudo isso é ruim? Será que uma criança ter essas características, esses comportamentos, será que isso é realmente ruim? E aí, nessa hora, você deve estar pensando, lá vem a Eline defender as crianças. Ela vai ficar do lado das crianças, quer ver? Vai ficar tudo do lado dos filhos, quer ver? Não, pra mim, gente, não existe lado. Não existe lado. A gente tem que ficar do mesmo lado dos filhos. E o marido junto. A família é um lado só. Não existe time. Eu tô de um lado, eu tô do outro lado, tá? Nada disso vejo ruim. Show, Ana, é isso aí. Eu também não vejo nada de ruim. Se a gente souber lidar com esse tipo de criança, é excelente, é ótimo, né? É ótimo. A Andréa tá falando que tem um filho assim. Por quê? Acompanha comigo, né? Se a gente pensar que antes, a gente, lá atrás, dependendo muito aí da sua criação, a gente foi uma geração que abaixava a cabeça, que obedecia por medo. Existia essa diferença, né? Pai, mãe e filhos. Chamam de geração pescoço de frango, o peito do frango, que o pai pegava a melhor parte do frango e o filho comia não vou dizer que existe pior, né? Mas o pai pegava o peito, é mais robusto, mais carne, e o filho comia o pescoço, né? Isso dizem que é antes de mim, porque eu não lembro do meu pai e minha mãe falar que é geração pescoço de frango. Mas lá em casa, sim, meu pai e minha mãe tinham voz e a gente não podia opinar. E na verdade, era difícil existir um diálogo em casa, mas um diálogo aberto, um diálogo sobre assuntos diversos. Educação sexual, drogas, doença mental, opção sexual. Era difícil a gente conversar dentro de casa sobre esses assuntos. Existia, sim, em uma outra casa, em um outro lar, tá? Na casa do meu marido, por exemplo, até existia. Na minha casa não existia. Na escola, a gente aprendia sobre educação sexual, por exemplo, na escola, muito através de livros, né? Ainda tinha aquele tabu de falar o nome dos órgãos sexuais dentro de casa, ainda existia dentro de casa não, dentro da sala de aula, existia aquele tabu. Hoje, meus filhos falam que os professores falam, eles dão risada, né? Você chega numa sala de aula de 5º ano, normalmente é quando eles aprendem, né? E a professora fala, porque eu pinto, aí começa a dar risada, né? Aí, em casa também, nunca, jamais. E é isso aí. E era um modelo de criação que existia, que nossos pais sabiam fazer. E tá tudo certo, porque eles fizeram o melhor que eles tinham, né? Era a informação que eles tinham, conhecimento que eles tinham, e eles fizeram o melhor com aquilo. Todo pai, toda mãe quer dar amor, quer dar carinho, quer educar o filho, quer deixar o filho no caminho de sucesso. E era essa maneira que nossos pais sabiam fazer. Hoje, a gente já tem modelos de família diferentes, né? Eu lembro que antes, quando eu falava assim, minha amiga, o pai e a mãe dela são separados, isso era exceção. Hoje, meus filhos têm bastante amiguinhos que pai e mãe tá separado. E tá tudo bem, é um modelo de família diferente. Mãe e filho, pai e filhos, mãe, vó e filhos, mãe, vô, vó e filhos, mãe, pai. São modelos de famílias diferentes e que hoje a gente vê isso dentro da sociedade como algo mais comum, tá? E imagine até se a gente não conversar sobre esse assunto com os filhos, né? É um assunto que não pode ser tabu, a gente precisa ter essa comunicação aberta com eles. E eu tô falando muito sobre comunicação aqui, porque o filho teimoso, o maior dilema dele é essa questão da comunicação, de querer a vontade dele, de querer fazer do jeito dele, tá? Então, a gente precisa sim ter essa comunicação aberta, precisa sim falar sobre esses assuntos que
Tem pai e mãe que acha desconfortável, né? Eline, eu não sei o que falar, não sei o que responder. O que eu respondo quando me perguntar isso, quando me perguntar aquilo? E, gente, vá pelo caminho mais simples. Vá pelo caminho mais simples. Muitas vezes a gente acha que a pergunta da criança é algo cabeludo, que ela quer saber ali o âmago da coisa. E não, muitas vezes ela só quer uma resposta pequena. O primeiro passo já satisfaz essa criança e a gente tá ali com um monte de minhoca, de pulga atrás da orelha, né? Minhoca atrás da orelha é bom, de pulga atrás da orelha. Então, desde que eles perguntem, é muito bom que eles perguntem e é muito bom que eles sejam teimosos. É muito bom que eles sejam teimosos. Claro que na hora a gente fica irritada, né? Porque a gente quer que eles façam aquilo que precisa ser feito e pronto. Ai, ficar argumentando, justificando e blá 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 e blá blá. Faz logo o que precisa fazer. Essa é a nossa vontade, né? Faz logo o que precisa ser feito, menino. Para de ficar argumentando, questionando. Só que isso vai ser muito positivo e eu já vou explicar por quê. Então, a gente não pode querer trazer a nossa geração para a geração deles. Como assim? Na nossa geração não existia essa comunicação fluida. Então, se dentro da minha casa eu vou trazer esse tipo de relacionamento, que não é uma comunicação fluida, que eu seguro informações, claro, dependendo da idade da criança, né? Ela precisa ter maturidade para certos assuntos, mas que eu seguro que eu não tenho essa comunicação fluida, vocês podem ter certeza que eles vão buscar essas respostas em outros lugares. E na palma da mão, aqui ó, eles vão achar essas respostas. Na palma da mão. Em celular eles acham todas as respostas. Quantas vezes os filhos já não chegaram para vocês e falaram assim: mãe, você sabia que a baleia não tem dentes? Como é que é? A baleia não tem dente? É porque eu assisti num vídeo assim, eles vão buscar as respostas, mas assim, nada a ver pra gente do nada, né? A criança falar que a baleia não tem dente, como que é? A gente vai visitar a baleia, né? Então, eles encontram essas respostas na palma da mão. E se a gente não tem essa comunicação aberta com eles, eles terão essa comunicação aberta com o youtuber, com o tiktoker, com o Google, com alguém que vai trazer essa resposta pra ele. E essa resposta chega, ó, muito fácil, chega rapidinho na mão dele. Por isso que a gente tem que agradecer de ter um filho e uma filha teimosa. Só que o lance é o como lidar, né? O como que a gente faz para lidar com essas crianças que têm esse tipo de personalidade, sem a gente se estressar com isso. Saber usar o lado positivo disso, né? Toda característica que a gente tem, Breno, apaga a luz aí, por favor, obrigada. Toda característica que a gente tem, se ela é exagerada, ela se torna um ponto complicado, poderia até dizer um defeito. Então, se eu sou uma pessoa falante e eu falo muito, isso pode ser um defeito e me atrapalhar. Se eu sou uma pessoa organizada, mas me organizo ao extremo, que me impede de sair, que me faz refazer várias vezes porque não ficou organizado direito e tende a me tornar até perfeccionista, isso pode sim me atrapalhar. Então, essa característica de argumentadora, de questionador, de determinado, de persistente, pode ser muito legal. O que a gente precisa é ajudar essa criança, esse adolescente, como usar essa característica a favor dele e não para atrapalhar ele, não para ele ser aquele, ai que chato, para tudo, para ele não ser o chato, para ele ser aquela criança interessada, que sim, defende suas ideias, né? Que sim, vai para frente e defende suas ideias, mas que não seja aquela coisa impertinente. Então, nosso papel aqui vai ser de ajudar essa criança. E quando a gente não deixa essas crianças se expressarem, quando a gente não escuta o que eles têm para falar, a gente está tolhindo, a gente está podando uma característica que lá na frente poderia ser muito importante, muito necessária, né? Muito necessária. E aí o que acontece? Eles vão murchando. Ah, não posso falar. Ah, minha mãe, meu pai não me dão ouvidos. E vão se tornando mais apáticos. Eles param de defender a ideia, porque a hora que eles começam a defender a ideia, eles já são cortados. Não, não é desse jeito, a mamãe tá mandando, então é para fazer desse jeito. Já são cortados. Como que ele vai poder defender a ideia dele, né? E muitas vezes defender a ideia não quer dizer que você vai aceitar. Defender a ideia quer dizer o quê? Escute, ouça, dê atenção, se interesse. Ter ideias, sugerir as ideias dele, sugerir o jeito dele, não é o errado. Não é errado ele falar a ideia dele. É excelente, é muito bom que você escute, é muito bom que ele tenha esse espaço para falar, né?
Quando eu atendo adolescentes, tem deles que falam assim, Eline, eu nem falo, porque meus pais não vão nem me escutar. Tem que ser sempre do jeito deles. E aí nessa hora vocês pensam assim, poxa Eline, então peraí, eu preciso concordar com tudo aquilo que meu filho fala, já que é sempre do jeito deles? De maneira alguma, de maneira alguma. Quando a gente fala em escutar, a gente está falando em acolher, em empatia, em o que essa criança quer, o que ela deseja, o que é importante para ela, qual a visão dela, qual a opinião dela sobre tal assunto, o que ela pensa sobre isso. Não quer dizer que ela vá tomar a decisão, não quer dizer que ela vá tomar a decisão. Algo baseado em escuta e fala, é respeito, é um relacionamento respeitoso. Viviana, bom dia. Eu não sei se era Vivian ou Viviana. Viviana, bom dia. Então, é um relacionamento respeitoso. Eu respeito você, te dou ouvidos, te escuto, sei a sua opinião. Só que você também precisa me dar ouvidos, me escutar e saber a minha opinião. Isso é o respeito mútuo. Eu falo, o outro escuta, o outro fala, eu escuto, tá? E até aí não cheguei na fase de concordar, tá? Tô só falando na fase do acolhimento. Quando a gente acolhe, quando a gente escuta, o que a gente tá fazendo? Tá deixando a criança se expressar, tá deixando ela viver aquela característica que é muito legal que ela tenha, que é muito positivo que ela tenha. E assim, agradeça que os filhos de vocês falam e questionem, quem tem os teimosos aí em casa. Que bom que eles falam, que bom que eles questionam. Pra vocês terem uma ideia, eu sempre falo que eu prefiro brecar do que empurrar, né? Eu prefiro brecar uma criança que tá muito afoita do que ter que empurrar uma criança que ela é mais devagar, é mais envergonhada, é mais... Porque muitas vezes a gente fala, ai, que bonitinho, é tão quietinho, né? Que bom. Só que muitas vezes esse quietinho, ele tem dificuldade na escola para perguntar para a professora porque tem vergonha, não se sente à vontade para perguntar, vai para casa com dúvida. Quando se torna adolescente, já atendi adolescente assim, tem dificuldade de relacionamento. De tão tímido que tem dificuldade de relacionamento. Por quê? Quer chegar ali na menina, no menino, quer paquerar, quer, como eles dizem, quer dar match. E aí não consegue, porque tem vergonha, não se sente à vontade para falar. E o que é o melhor, o que é o pior, o que é o mais trabalhoso, o que é o mais fácil de lidar, né? Então, para mim, o mais fácil de lidar é aquele que eu tenho que brecar. Aquele que eu tenho que empurrar para essa criança, esse adolescente criar essa coragem, criar esse empoderamento dentro dele, para levantar a mão, professor, eu tô com uma dúvida. E aí, vamos sair, vamos no cinema, você quer conversar com o menino, com a menina para paquerar ali? É uma dificuldade muito grande, muito grande. É mais difícil do que a gente brecar uma criança que fale bastante, que chega e tal. Então, assim, se colocando no lugar deles, tá? Se coloque no lugar deles. Aquela que é quietinha, que é calminha, que não fala muito, e aquele que fala e afoito e tal. Um a gente breca, o outro a gente precisa dar o empurrãozinho com muito amor e carinho, né? Eu tenho 2 opostos aqui em casa. Vou agora dar o exemplo prático. Você, Ana, é você? Eu tenho 2 opostos aqui, vou dar o exemplo prático para vocês. Meu filho mais velho, o Gianluca, ele é falante, ele é dado, ele fala pelos cotovelos, faz amizade em qualquer lugar, conhece pessoas, ele tem uma facilidade muito grande. Inclusive foi ele que participou do Junior Bake Off. Aparecer numa televisão, ser julgado numa televisão, é preciso muita coragem. Você fazer um bolo, dá pra pessoa julgar ali na televisão, é preciso muita coragem. E ele, tá tudo bem, ele vai e fala, mãe, se reclamar eu melhoro no próximo bolo e pronto. Então, é preciso muita coragem. E ele foi, fez, ele é assim, é dele, desde pequenininho, ele é assim, ele é dado, conversava com qualquer um na rua, qualquer um que chamasse ele ia. Meu trabalho era brecar ele. Peraí, calma, não confie em todo mundo, né? O trabalho era brecar ele. E já o meu filho mais novo é totalmente diferente dele. Inclusive, é bem divertido ter que brecar. Cada situação engraçada que eu vivo. Com certeza. É muito engraçado, né? Porque eles não têm filtro, né? Uma vez a minha mãe tava com o meu filho mais velho, ele tinha uns 4 ou 5 anos, e eles entraram no elevador de um shopping, minha mãe e ele.
E minha mãe é super envergonhada. Entrou no elevador de um shopping e no elevador tinha um cartaz assim, com uma escultura, convidando para uma exposição de esculturas. E uma das esculturas a mulher estava com o peito de fora. E era um peito grande, né? Aí meu filho entrou no elevador, olhou e tal. Nossa, avó, que peitão da mulher, né? Falou alto assim no elevador. Ih, tá sem áudio? Peraí. O som, peraí. Quando o telefone toca, ele perde o áudio, é isso que acontece. Vamos ver se a gente volta e se volta esse áudio. Esperar vocês entrarem. Celiane, bom dia! No YouTube. Esperar vocês entrarem. A gente ficou sem áudio. Então saí, entrei de novo. Vamos ver se agora o áudio volta. Quando meu telefone... O que aconteceu? Meu telefone tocou. E quando o telefone toca... acontece alguma coisa que o áudio cai. Me dá um joia aí se vocês estão me ouvindo agora. Me faz um joia. Eline, tô te ouvindo. Dá um joia aí pra mim. Se voltou o áudio. Voltou o áudio? Quando meu telefone toca no meio da live... alguém me ligou, não sei quem era, apareceu um número que eu não conheço. Quando alguém me liga, corta o áudio e eu não consigo voltar. Vou até pesquisar na internet como que eu faço para voltar o áudio quando alguém te liga durante uma live. Será minha pesquisa pós-live hoje. Bom, então tava contando para vocês que um é totalmente diferente do outro e tô falando aqui na prática, né? Como que é quando a gente tem os dois tipos, né? Os dois extremos. Bom dia, Érica, bom dia. Como que é quando a gente tem os dois extremos? Então, quando a gente tá com uma criança que fala, que é falante, que não tem o filtro, que posso falar, é turrão, né? É teimoso, quer a ideia, quer as ideias do jeito dele, a gente tem que brecar, tem que dar uma brecada. E aí tava contando pra vocês que meu filho mais velho é assim, né? Então, ele fala e não tem filtro, né? Agora, já na adolescência, ele já tem mais filtro, que é aquilo que eu falo, precisa brecar, né? Agora, na adolescência, ele já tem mais filtro, já sabe o que pode falar, a cada hora, o que não pode, porque são situações engraçadas que a gente passa, né? Eles falam e são lógicos, são óbvios, né? Eles falam e sem filtro, puramente, lindamente, como eles, né? Um dia, minha mãe estava com meu filho mais velho no elevador de um shopping e tinha um cartaz, assim... de uma exposição, falando de uma exposição de esculturas. E aí minha mãe entrou com ele no elevador lá do shopping e tava lá o cartaz. E no cartaz tinha uma mulher, uma escultura de uma mulher com o peito de fora, e um peito grande assim. E ele entrou no elevador e falou, nossa, vó, olha que peito grande dessa mulher. E falou, sem maldade nenhuma, uma criança de 4 anos, né? Minha mãe ficou morrendo de vergonha. Então, o que eu tava falando esse tipo de criança a gente precisa brecar, precisa frear, né? Sem tolir, sem cortar as asinhas. Precisa conduzir para frear, para explicar para ele o lugar, aonde é o lugar, aonde não é o lugar de se falar o que vai falar e com quem falar, né? Já os que são tímidos, a gente tem um outro tipo de desafio, né? A gente tem o desafio de soltá-los, de deixá-los mais à vontade, de deixá-los com que se sintam confortáveis para fazer aquilo que é para fazer. Então, numa festa de aniversário, conhecer pessoas, numa escola nova, conhecer amigos, falar realmente quando precisa, perguntar, tirar dúvida com a professora. Esse é o desafio totalmente oposto
do desafio do outro lado, né? Do filho falante, do filho teimoso. São os dois opostos. E a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa linguagem com cada um dos dois. Para quê? Para que a gente não rotule eles, para que ele não cresça acreditando que ele é aquilo. Ah, Eline, mas ele é teimoso. Beleza. Só que o teimoso é o lado ruim da criança argumentadora. É o lado que não é legal. Não é legal uma pessoa teimosa, mas é legal uma pessoa que defende suas ideias. É legal uma pessoa que coloca seu ponto de vista. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Como que eu transformo esse teimoso para ele saber usar o momento de defender suas ideias, saber usar o momento de ser persistente naquilo que ele quer, lutar por aquilo que ele deseja? Como que a gente passa do teimoso para uma criança determinada, persistente? Como que eu faço isso? Sem tolir essa criança aí que é teimosa. E no outro extremo, como que eu pego uma criança que é mais tímida, que é mais introvertida, que não coloca muito as suas ideias, para uma criança que fale nos momentos necessários? Pelo menos na hora que tem que falar, ela vai e fala. Na hora que tem que agir, defender seu ponto de vista, ela vai e defende seu ponto de vista. Então, como que eu faço isso? E quando eu falo da gente não rotular, o que muitas vezes a gente faz? Quando o filho é diferente da gente, a gente tende a achar que ele está errado. Como assim um comportamento desse? Então, por exemplo, meu filho mais novo, o Breno, ele é mais tímido, ele é mais introvertido. Ele não é que nem o mais velho que chega falando e fazendo amizade. Mas sim, ele faz amizade, sim, ele tem amigos, sim, ele fala na hora que precisa e aos pouquinhos ele vai aprendendo como se colocar. E o que muita gente faz? A criança entra, sei lá, no elevador do prédio. E vou contar o que aconteceu com o Breno aqui no elevador do prédio. Tem um senhor aqui no prédio que ele adora crianças, né? Ele curte crianças. E aqui no prédio, o Breno mora aqui nesse prédio desde que ele nasceu. Então esse senhor viu o Breno crescer, desde bebezinho de carrinho até agora com 9 anos. E toda vez que a gente entra no elevador, ele chega e fala: "E aí, garotinho, tudo bem?" E põe a mão na cabeça do Breno. E o Breno não curte muito que fiquem fazendo carinho nele quem ele não conhece. Né? Como assim? A pessoa nem me conhece e vem fazer carinho na minha cabeça. E um dia ele falou: "Mãe, por que toda vez que esse homem entra e me vê, ele passa a mão na minha cabeça?" E eu nunca tinha me atentado que aquilo lá incomodava ele nunca tinha me falado, eu não sabia que aquilo lá incomodava ele. Eu via como um gesto de carinho do senhor, um gesto de, né, te acompanhei a crescer. Dami, bom dia, bem-vinda. E te acompanhei a crescer. E aí eu falei: "Você não gosta? A gente vai fazer ele parar. Não se preocupa." "Não, eu não gosto." "Tá bom." E aí o que passou a acontecer? Toda vez que ele entrava, que a gente se encontrava com esse senhor no elevador, ou eu punha o Breno do meu lado, numa sensação de proteção, né? Ou eu punha o Breno do meu lado, ou eu já punha a mão na cabeça do Breno. E se ele vinha com a mão, eu falo: "Não passa a mão na cabeça dele não, que ele não gosta." E aí, às vezes a pessoa pode falar: "Nossa, que mulher grosseira." Grosseira, gente? Se eu tô falando que ele não gosta que passe a mão na cabeça, e você é um desconhecido, né? Pro meu filho é um desconhecido. Ele não gosta e a gente tá se colocando. Não, a gente tem que proteger nosso filho. E tem muita mãe que fala assim: "Ô bicho do mato, fala bom dia, cumprimenta o tio, fala bom dia." E o Breno falava bom dia. Mas ele não era aquele bom dia, abraçar, beijar. Simplesmente cumpria com o papel dele. As pessoas falavam bom dia, ele respondia bom dia, acabou. Boa tarde, acabou. Mas a gente não pode forçar o comportamento. Ele não conhece a pessoa, não conhece o vizinho. Por que eu tenho que forçar um comportamento para ele, né? Por que eu tenho que querer que ele seja desvergonhado, né? Perca a vergonha para pessoas que ele nem conhece. Então é esse o lado que a gente não pode forçar a barra. Não dá para forçar a barra nesse sentido, tá? Então, temos aí os dois opostos. E tá tudo certo. Ter um mais tímido, um menos tímido, tá tudo certo. Não é um problema ele não querer isso, né? E muitas vezes tem aquele povo, né, do trabalho, né? "Ai, dá um beijo na tia. A tia te conhece desde pequeno." Tá, a tia me conhece, mas eu não conheço a tia desde pequeno. Segunda vez da vida que eu tô vendo a tia, né? E a tia talvez tenha acompanhado o seu filho, a tia amiga do trabalho e tal, tenha acompanhado o seu filho quando ele nasceu por foto, por conversar, por você contar, pelo dia a dia, né? Do trabalho ali com você. Mas a criança não conhece a tal da tia, o tal do tio. Então ela sim, ela fica com vergonha. Dá um beijo, um abraço. A
A gente não pode forçar essa criança a beijar, abraçar quem ela não conhece. Ela mal conhece, né? E olha só o que lá na frente eu tô ensinando quando eu faço isso. Sim, beije e abrace estranhos, pessoas que você não conhece. É isso que eu tô ensinando. Como que essa criança vai ter o discernimento, a maturidade de entender quem ela pode e quem ela não pode abraçar e beijar? Eline, eu deixo sem cumprimentar? De jeito nenhum. Ensine a cumprimentar. Mas o cumprimento não precisa ser pegando, não precisa ser tocando. Pode ser um cumprimento. Oi, tudo bem? Acabou. Isso está sendo cumprimentado, está sendo educado, você não vai passar por mãe mal educada, de jeito nenhum. E a gente faz muito isso porque é bonitinho, né? A criança abraçar, beijar. E tem criança que não gosta. Então vamos deixar a criança ter o perfil dela, ter o perfil comportamental dela, ter o jeito dela e não forçar ela a ser outra coisa. O que a gente precisa orientar é assim, ó. Não dá para ter vergonha de perguntar para a professora. Precisa sim levantar a mão e perguntar o que você tem dúvida para a professora. Sabe o que acontece se você não pergunta? Você vem para casa e não vai saber fazer a lição, vai ficar com dúvida. Então, nesse momento, sim, incentivar. Mas algo que não vai mudar nada, a gente não tem o porquê fazer isso, certo? Vamos lá. Perfil teimoso, o perfil argumentador, questionador. A gente precisa incentivar isso. Eline do céu, mais que essa criança já fala, eu preciso incentivar? Não, incentivar quer dizer aproveitar que é uma criança que fala e perguntar. Porque, o que incomoda quando essa criança é teimosa? Porque ela quer do jeito dela. Então ela fala, não mãe, não quero fazer assim, quero fazer desse jeito aqui. Quero fazer do meu jeito. E aí, aproveite esse momento. Me explica, por que o seu jeito é melhor que o meu? Por que eu deveria fazer do seu jeito? Como que é o seu jeito mesmo? Aproveita e pergunta. Quando é argumentador, pergunte. Ele não gosta de falar? Ela não gosta de falar? Faz falar. Faz falar. Pergunte. Converse. Essa é a comunicação inteligente. Use o perfil do seu filho a seu favor. É falante? Use o perfil do seu filho a seu favor. Ó, esse é o perfil do meu filho de 6 anos. Aproveita e pergunta pra ele, Eline. Enche ele de pergunta. Enche ele de pergunta. E aí, como que foi? Mas por que precisa ser desse jeito? O que acontece se eu puser em cima? Você quer botar embaixo por quê? O que acontece se eu puser em cima? E aí, não quer dizer que você vai ter que aceitar. Pensa só, quando a gente não faz isso e a gente simplesmente fala, não, de jeito nenhum, mamãe que manda e pronto, eu tô cortando algo que é positivo que essa criança tem. Eu tô cortando isso. Se você é desse perfil falante, argumentador, determinado, personalidade forte, gosta de falar e tal, e colocam você numa função na empresa que é simplesmente para você ficar olhando dados, olhando informações, analisando informações. Você vai passar o dia calada e concentrada, né? Ou precisaria passar o dia calada e concentrada. É algo que você não está curtindo fazer, porque está indo contra a sua natureza, contra quem você é. Ou vice-versa, né? Uma pessoa mais calada, mais quieta, eu colocar ela num balcão de atendimento de várias pessoas. Um balcão que tem que ficar o tempo todo atendendo, respondendo pergunta, resolvendo problema. Não é o que ela quer. Ela é uma pessoa boa para análise de dados, para observar, para analisar informações, para dar respostas, fazer estudos, estatística. Ela é melhor para isso. E eu estou colocando ela numa função que não tem nada a ver com aquilo que ela gosta de fazer. E é assim que a gente acaba fazendo com os nossos filhos, tratando eles como a gente gosta de ser tratado e não como eles gostam de ser tratados. Então, é argumentador, é conversador? Converse. Você não gosta de falar? Você não quer fazer do seu jeito? Me explica aqui. O que é o seu jeito? Por que o seu jeito é melhor? Me conta aqui. E aí você vai trocando essa ideia e vai aproveitando esse perfil dessa criança para incentivar, para ele usar. Eline, daí, quando chega no final, o que eu faço? Segura aí que eu já vou falar. Por que essas crianças são vistas como teimosas? Por que pra gente incomoda? Falei pra vocês logo no começo, a gente quer que eles façam o que precisa ser feitos quieto, sem ficar argumentando, porque no final do dia você já tá cansada, você já tá exausta, você só quer jantar, tomar banho e dormir. Relaxar e dormir, é isso que você quer. Você não quer ficar ali tendo DR com o filho porque que precisa fazer lição naquele horário. Você quer que ele sente e faça a lição. Não é assim? Não é assim que acontece? Ai, Eline, não acredito. E ele fica perguntando porque não pode fazer de manhã, porque tem que fazer de noite, porque tem...
O que eu quero é que ele vá e faça. É isso que eu quero. Então, por isso que incomoda a gente. Porque eles não estão fazendo aquilo que a gente quer que eles façam sem argumentar, sem questionar. Por que eles são assim? Porque, primeiro, eles têm todas as respostas na palma da mão. Falei para vocês aqui no começo. Então, essa tendência a perguntar, argumentar, colocar o ponto de vista deles é maior. A gente não tinha isso. A gente tinha que pegar a enciclopédia, o volume máximo lá, o volume que tinha todos os volumes, que assunto que eu quero, vai no volume que tem o assunto que eu quero, pesquisa, abre, lê, para daí você resumir e entregar para a professora. Eles falam assim, ok, Google, pesquisar sobre descobrimento do Brasil. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V e manda para a professora. Um ou outro que resume, que fala com as próprias palavras, mas muitos vão e fazem simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V e acabou. Por isso que eles têm essa resposta super pronta. Aí, ó, todo dia de manhã eu tenho uma DR com a Pérola. Tami, olha só, vou te falar o que vai acontecer, Tami. Eu tenho um link na bio que vai te ajudar muito. É a jornada Mãe Mais Tranquila. O que você faz? Entra lá, clica nessa linhazinha azul, terminou a live, clica no meu nome, clica nessa linha azul e se inscreve. Lá eu vou dar várias informações como que a gente faz para lidar com os filhos, conversar com cada perfil de criança, tá? Tá aí, parar de compartilhar, pronto. Se inscreve lá, porque lá vai ter, assim, exatamente o passo a passo para lidar com todos os perfis. Vou falar aqui sobre as crianças teimosas, vou dar a sequência aqui para vocês. Então, o que acontece? Eles têm essa resposta fácil, eles têm essa resposta na ponta da língua, por isso que estão sempre perguntando, porque a resposta chega fácil para eles. Quando é vindo dos eletrônicos, né? Por que também que eles agem dessa maneira? Porque falei ontem com vocês, porque eles têm vontade própria. Eles têm vontade própria e eles não querem ceder à vontade deles, assim como a gente também não quer ceder a nossa. Aí, quem que ganha nessa disputa, né? Como que a gente faz para ganhar ou para atender todo mundo e não ter vitória? Porque eu já falei para vocês que a gente precisa estar do mesmo lado. Por que ele age assim? Talvez porque você já deve ter cedido em algum momento. O que é o cedido? Momento de insistência. Ai, mãe, deixa, vai. Não, filho, não vai dar. Ai, deixa, vai. Pô, mãe, eu tô te pedindo, já tem uma semana que eu tô te pedindo, deixa, vai. Deixa eu ir, por que eu não posso ir? Deixa eu ir. Aí você fica de saco cheio. Ai, tá bom, vai então. Você fala sim, querendo dizer não, e o seu sim é por causa da insistência dessa criança. Não é porque houve uma conversa, um acordo, um ponto de vista, é porque ele insistiu, você não conversou, ficou de saco cheio, tá bom, sim, tá bom, vai e para de me encher as paciência. É tipo isso. E aí, por isso que eu falo que é ceder. Você cedeu num momento de insistência. E a gente não pode ceder num momento de insistência, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. O que a gente faz depois da atitude dos filhos, eles aprendem que é o correto. Eles aprendem que é o correto. Aquilo que eles fazem, eles têm uma atitude. O que a gente faz depois dessa atitude é o que é o correto. A lei da ação e da reação. Eu chorei, eu ganhei. Eu vou chorar porque eu vou ganhar. Simples assim. Se eu chorar eu ganho. Ah, que legal. Imagina você. Você pediu um aumento lá na empresa, no seu trabalho, e você teve um aumento. Ah, se eu pedir um aumento, eu ganho um aumento. Pô, é só pedir um aumento que eu vou ganhar. É a mesma coisa, a lógica é a mesma. Então, é a ação, seria bom, né, se a gente só pedisse um aumento e tivesse um aumento. É a ação e a reação, assim que funciona. E eles entendem também como essa ação e reação. Para vocês terem uma ideia, meu marido sempre viaja a trabalho, ele trabalha com turismo. E quando o Gianluca era pequeno, o que o meu marido falava pra ele assim? Olha, cuida do travesseiro do papai. E eu chamava ele pra dormir na minha cama. É gostoso, não é? Dormir com o filho na cama? É uma delícia, né? E eu chamava ele pra dormir na minha cama. E ele vinha dormir na minha cama e falava, vou cuidar do travesseiro do papai. Isso foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tal, até que ele foi crescendo. E o que ele viu? O pai viaja, eu posso dormir com a minha mãe. É gostoso dormir com a minha mãe, é quentinho, é gostoso. Aí ele começou a perguntar, pai, quando que você vai viajar? Pai, quando que você vai viajar? Aí surgiu um sinal de alerta para mim e pro meu marido. Peraí, ele tá querendo que o pai viaje? Não pode querer que o pai viaje para dormir com a mãe. E aí a gente foi e cortou isso.
A gente foi e cortou. Vez ou outra, eu chamava ele, mas 80% das vezes não chamava. Ó, o travesseiro do papai já consegue cuidar sozinho, não precisa mais. Vez ou outra eu chamava. Porque ele foi... E as crianças são muito espertas, tá? Ação e reação. Se eu falo que eu quero cuidar do travesseiro do papai, eu durmo com a minha mãe. Olha que gostoso. É gostoso. Então, ele foi entendendo isso, a gente olhou e falou, não, peraí, isso daí não tá sendo sadio, não tá sendo legal. Ele tá querendo que o pai viaje. Ação e reação. Eu odeio essa insistência. Sem argumento não rola. Insistência sem argumento não cedo. Isso aí. Explico que não teve argumento que me convencesse ao contrário. Isso aí, Ana, é isso aí. Show de bola. Porque se a gente cede, eles vão continuar questionando. Eline, quando que eu cedo, quando que eu não cedo? Segura que a gente vai chegar nesse ponto. Outro ponto que deixa, que incentiva com que eles sejam ali teimosos e turrões. Quando a gente generaliza. Percebe isso? Quando a gente generaliza. Ah, você nunca me ajuda. Como assim eu nunca te ajudo? Ontem eu fiz isso, eu fiz aquilo também. No dia anterior eu também fiz isso. Mãe, eu te ajudei, eu lavei a louça, eu guardei a roupa. Eu te ajudei, eu sempre te ajudo. Hoje que eu tô pedindo pra eu ir e você não deixa. Você generalizou. A hora que a gente generaliza para esse tipo de criança, eles vão buscar todos os argumentos possíveis. Então não generalize. Para de falar todo mundo, nunca, sempre. Fale dos fatos. Não vai pelo mais fácil. Eu sei que mais... Eline, é modo de dizer, né? Nunca me ajuda. Claro que ajuda. Então, não vá pelo modo de dizer, não vá pelo mais fácil. Usa a comunicação inteligente. Pensa antes de falar e fala. Ontem aconteceu isso assim, isso assim. Por isso hoje... Ah, não, mãe, mas isso eu tô falando de ontem. Não tô falando que você nunca me ajuda. Tô falando de ontem. Outro item. Por que eles continuam desse jeito? Por que eles continuam assim? Você manda, você cobra, não pergunta opinião. E tem coisa assim que a criança precisa opinar, que ele deve opinar, que a gente precisa saber a opinião deles. Sabe por quê, gente? Porque eles precisam aprender a tomar decisão. O que a gente faz na vida é tomar decisão. Você tomou a decisão de estar aqui me assistindo agora. Eu tomei a decisão de fazer essa live agora. Meu marido tomou a decisão de pegar o Breno e levar ele pro Kumon. Estavam aqui até agora. Então, a gente toma decisões o tempo inteiro. Esse é o nosso dia. Eu tomo a decisão de ir de ônibus, de ir de carro pro trabalho. Eu tomo a decisão de trabalhar, de não trabalhar. São as decisões que a gente toma o dia inteiro. E a vida é tomar a decisão, viver a consequência da decisão. Tomar a decisão, viver a consequência da decisão. A vida é isso. Tomar decisões e usufruir das consequências da decisão. É isso. E se a gente não ensinar os filhos a tomarem decisão, como que vai ser na vida deles? Minha mãe e meu pai sempre decidiram tudo por mim. Eu nunca precisei tomar decisão. O que eu faço agora? Então é muito importante saber a opinião deles. Saber a opinião não quer dizer que você vai aceitar, que você vai acatar. Eles não podem escolher tudo, mas sim, tem coisas que eles podem escolher. Tem coisas que eles podem escolher, né? Filho, tem pão, tem biscoito, tem fruta, tem o que você quer levar de lanche? Quer uma fruta e mais o quê? Uma decisão pequena que ele pode escolher. Eu dei as opções e ele vai escolher. Você quer botar para ir no aniversário do seu amigo? Tem essa roupa. Qual delas você quer botar? Decisão pequena que eles estão escolhendo. Família, estamos vendo para viajar no final do ano. A gente olhou esse lugar. Que lugar que vocês preferem? Ah, mãe, eu queria ir para esse, que não é nenhum desses dois. O que acontece? A gente aqui tá procurando praia, a gente tá querendo ir pra praia. Você tá trazendo neve, a gente não quer passar frio. Acabou. Vocês estão discutindo, não é brigando, né? Discutindo, debatendo o assunto, né? Conversando sobre o assunto e vão chegar a uma conclusão junto. Não tá sendo algo imposto e a criança tá botando a opinião dela, tá conversando, tá? Outro ponto que deixa as crianças turronas, teimosas, você interromper antes de escutar. Eles sempre vão querer falar, eles vão ficar insistindo, mais mãe. Escuta o que a criança tem pra falar, escuta. E não pensa, tá duvidando de mim, tá me peitando. Escuta. Antes da gente escutar, não dá pra gente ficar falando o que é, o que não é, né? Escuta o que eles têm pra falar. Conversa, faça eles pensarem. Pergunte como que é. Usa esse momento como uma oportunidade para conversar, para debater, para discutir o assunto. Pega esse argumentador, esse desafiador e usa a seu favor. Questione.
E aí, quando acontecer alguma coisa, também questione. Ao invés de dar bronca, de dar castigo, questione. O que aconteceu que veio uma anotação na sua agenda? Me explica. E o que te levou a fazer isso? Entendi. Mas peraí, você sabia que a consequência ia ser essa? Você sabia que... Conversa ao invés de dar bronca, veja a opinião, faça ele pensar sobre o assunto. A gente não pode criar filhos passivos, que simplesmente escutam a bronca, ficam de castigo, no outro dia a vida que segue. Não, bota pra pensar, bota pra entender a atitude que fez. Bota pra pensar não é cantinho do pensamento, não. Bota pra pensar é conversar sobre o assunto, debater sobre o assunto. Ai, mãe, eu não tô aqui pra te dar bronca, eu tô aqui pra conversar, entender o porquê que você agiu dessa maneira. Bota pra conversar. Escola, Eline, como que eu faço? Escola, gente, é responsabilidade das crianças, não é sua. As crianças que precisam fazer as lições, as crianças que precisam estudar, as crianças que precisam fazer. Eu tenho um argumentador aqui em casa. Tenho, na verdade, acho que até 2. Eu tenho um argumentador aqui em casa e eu incentivo ele. Então ele fala, ai mãe, por que você fica me falando? Falava, né? Por que eu tenho que estudar? Por que você fica me falando para estudar? Ó, é o seguinte, vou te dar um esquema aqui para você estudar. Me fala o que você acha. A escola dele tem 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, pouca matéria. Segundo trimestre, um pouquinho mais. Terceiro, bastante. Então o que eu falo para eles? Ó, primeiro trimestre é o trimestre para garantir o ano. Estude, é pouca matéria, tá começando o ano, muita coisa. Ixi, saiu meu som de novo? Estão me escutando? Tocou meu telefone de novo. Tá me ouvindo ou não? Me dá um joia aí. Tá me ouvindo? Ou não? Me dá um joia se você está me ouvindo. Mudo. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Não acredito.